No vídeo de hoje eu vou bater um papo com Edina Bom Sucesso em mais uma entrevista sobre o Eneagrama. Vem com a gente para continuar nesta caminhada pelo autoconhecimento e aprender mais sobre esta ferramenta tão poderosa. Solta a vinheta. Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Thiago de Paula e você está em mais um vídeo da playlist Entrevistas Hipnóticas. São vídeos com as lives que fizemos durante a pandemia em 2020, com profissionais das mais diversas áreas. Assuntos incríveis que eu tenho certeza você vai adorar. Antes da entrevista de hoje, lembre-se dos 5 passos para que o YouTube entenda que você gosta do nosso conteúdo e envie para você todos os nossos vídeos. Se inscreve no canal, clica no sininho, deixa aí o seu joinha, clica no gostei, coloca alguma coisa nos comentários, qualquer coisa, e manda este vídeo para pelo menos uma pessoa ou um grupo de WhatsApp. E aí sim, você vai poder conferir tudo o que estamos sempre preparando sobre hipnose, autodesenvolvimento, autoconhecimento e tudo que envolve a nossa mente e o nosso bem-estar. E agora sim, vamos para o vídeo de hoje. Edina Bom Sucesso é psicóloga há mais de 40 anos, doutora e especialista em psicologia positiva e comportamento humano. Ela esteve à frente da Ergo, empresa de treinamentos, desenvolvimento, capacitação por décadas, e é grande estudiosa do Eneagrama. Nós fizemos uma série de entrevistas com temas relacionados aos 9 perfis, suas características centrais, dificuldades, potencialidades, enfim, muita coisa legal e que vale conferir. Sem mais delongas, fique com a entrevista de hoje. E lembre-se que temos um total de 14 episódios dessa série, então tenha certeza de que está inscrito no canal para não perder nada. No final eu volto para me despedir de vocês. Edina. Olá, Thiago. Tudo bem? Ok. Melhorou agora aí, né? O enquadramento agora está bem melhor, 100%. Ótimo. Então, Thiago, tá tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem com você, tia. Tem qualquer sintoma de Covid? Zero. Ótimo. Correndo como nunca. O que mais pode desejar para alguém agora, não é? Verdade. Verdade. Então, Semana passada eu bati meu tempo nos 6 quilômetros, então ó, a respiração tá boa, a energia tá boa. Acabei de tomar um café aqui, o paladar tá no jeito, o olfato tá no jeito, então seguimos sem risco. Tá ótimo. Ok. Pois é, Thiago. Estamos aí de novo, né? Nós estamos continuando com o Eneagrama, vamos vendo aí as pessoas que vão nos acompanhando. Parece que o tema está continuando interessante e nós vamos variando as abordagens, né? Porque você tem uma infinidade de temas que podem ser analisados à luz do Eneagrama, né? E então nós hoje escolhemos aí o medo, não é? Do que as pessoas têm medo, né? De que as pessoas têm medo? Eu já conversei aqui várias vezes com o Patrício, se a gente fala do que alguém tem medo, de que alguém tem medo. Não vamos ficar preocupados com isso, não. Vamos preocupar com o medo, não é isso? É, perfeito. E aproveitando, o Patrício está acompanhando a live, né? Está acompanhando e ele hoje vai ter um papel importante. Ele é minha cola humana. Se eu esquecer alguma coisa, porque é a primeira vez que eu estou tratando esse tema em público. Então, eu organizei, estudei, mas eu não estou com ele assim, memorizado, tanto quanto as outras coisas do Eneagrama, que eu trato mais, não é? Então, ele vai me ajudar na cola aqui. Se precisasse também, você me ajuda, que você também tem umas colas boas aí, quando o tema é Eneagrama, né? Sim, com certeza. Então, eu estou com uma estratégia, tia. Eu já consegui fechar 3 lives para as próximas semanas, pegando a galera que está entrando aqui, conhecida, e fazendo um convite ao vivo, que as pessoas ficam meio sem graça de rejeitar, sabe? Então, queria fazer um convite para o Patrício, aqueles quadros das aquarelas que ele fez de vô e vó são sensacionais. Eu queria propor para ele fazer um do lado de Gláucia, de Maria de Dico, irmã de Maria de Manel do Macuco. Maria e Dico. Ele vai adorar desenhar os dois. Vai adorar. São pessoas muito queridas, né? Para você ir tendo aí a descendência toda, né? Você tá doido. Aquele quadro é muito lindo, ficou muito bom. Parabéns, Patrício. Eu adoro seus quadros. Obrigada. E aí, tá vendo como funciona o convite ao vivo? Ele já está aqui providenciando isso. Muito bem. Então, vamos embora, né? Vamos lá.
Vamos lá. Eu, então, separei aqui, de novo, né, aquelas principais características de cada perfil. Sim. E aí, então, nós vamos discutir como que você acha que cada perfil lida com medo e como melhorar essa relação para a gente sempre evoluir aqui, né? A ideia do Enneagrama é essa. Exatamente. Então, quando a gente fala do tipo 1, então, por exemplo, de que tem medo, as pessoas muito perfeccionistas, que é o perfil número 1, muito organizadas, exigentes com elas mesmas e com os demais. Esse tipo de pessoa tem medo de quê? Olha, Tiago, uma das coisas que mais elas têm medo é de não fazer as coisas com perfeição. É um medo muito grande de errar, o medo de não atender a expectativa dos outros. É interessante, Tiago, que às vezes não, muitas vezes, as pessoas com esse perfil 1, elas se negam a algumas tarefas porque acham que vão frustrar a expectativa de alguém. E olha que são pessoas preparadas, com grande condição de uma apresentação em público, mas elas têm constrangimento. Eu falo um pouco disso, porque agora que a gente está vivendo esse mundo das lives, muitas pessoas do perfil 1 não fazem lives porque elas têm essa sensação, não vai ficar perfeito, elas podem errar no decorrer do trabalho e elas podem também, né, frustrar a expectativa de alguém se não ficar maravilhoso. É isso que eu acredito que elas precisam tomar consciência. Elas deixam de contribuir com os outros, porque têm o conhecimento para contribuir, não é? Então, é um ponto que eu destaco. Se a gente conseguir levar essa fase com mais leveza, por exemplo, quem está nos assistindo, nós somos parentes, tia e sobrinho. Então, a gente começa conversando, nós vamos ficando à vontade, você, eu, nós vamos entrando no clima de uma conversa, não é? Por que a gente tem que ficar tão preocupado com o julgamento do outro? Nós estamos tentando uma contribuição, dando o melhor de nós. Alguém gosta, alguém não tanto, mas a vida é assim. Nós também assistimos algumas coisas e gostamos muito, outras não. Então, essa é a primeira questão com esse perfil. São as coisas que eles mais temem. Eu esqueci alguma coisa relevante aí, Patrícia? Criticado, corrigido e mal interpretado. Uma coisa importante, essa cola aqui é boa. É o VAR? Patrícia é o VAR? Ele é meu VAR, sabe? Teleprompt. Então, Tiago, ele me lembra aqui também que essas pessoas têm muito medo de serem criticadas. Elas temem que alguém veja o que elas estão fazendo de uma forma imperfeita e elas caem no conceito dessas pessoas, não é? Elas não gostam de ser corrigidas. Fazem tudo para não ser chamada a atenção. Perfeito. E como é que o perfil 1, então, com todos esses medos, pode trabalhar para ter uma relação melhor com tudo isso e talvez superar, ou pelo menos conviver melhor com tudo isso? Tá, então, olha, elas precisam aprender primeiro, Tiago, que elas podem pedir ajuda. Elas podem contar com alguém que faça parte do trabalho, adiante isso, para elas. Só que elas não confiam muito, então ficam vigiando, não é? E outra coisa que é muito importante que elas lembrem também é que elas precisam de não ser tão obcecadas com a perfeição. Basta o melhor possível. Aquilo que elas podem fazer bem feito num determinado prazo, não é? Se elas têm atenção a isso, elas também começam a se permitir ter mais lazer, relaxar um pouco. É impressionante, Tiago, como que elas não dão conta de perceber que não é só dever a vida, tem lazer também. Então, enquanto elas não terminam o dever, elas não têm qualquer sensação de poder relaxar. Então, tem um amigo em casa, às vezes deixam de dar atenção porque tem que fazer um trabalho, está correto. Isso é prova de responsabilidade, não é? Mas o que elas precisam ver é que em algum momento da nossa vida, Tiago, vem críticas, vem comentário do outro, e críticas e comentários podem ser espaços para crescimento. Então, esquivar-se de uma crítica,
ficar fazendo tudo o melhor possível, com aquela perfeição, não é? Nem sempre necessária para o outro, elas não se dão tempo para relaxar. Não é? Acho que aprendendo isso, elas têm uma vida mais leve. Isso reduz esses medos que ficam atrás, não é? Ela tem a gente ser criticado. Não vamos viver sem passar por críticas, né? Criticamos as pessoas. Então, leveza, sabe? É tudo que um precisa para superar esses medos, não é? E confiar neles mesmos. Beleza. Acabou de pintar uma pergunta aqui. Nesse sentido, da Claudinha, Cláudia Bastos. Nesse sentido, tipo 1 e 6 são muito parecidos, né? São muito parecidos. A diferença nós vamos ver mais na hora que eu for falar do 6, que são outros os medos do 6. Mas essa busca de perfeição é muito parecida. O detalhismo do 1 é maior do que o do 6. Isso faz uma certa diferença, tá? Mas quando chegar no 6, eu vou voltar a esse tema, tá? Vou pedir minha cola humana aqui para lembrar. Ô, Renan, seu medo de escuro, depois você resolve com a hipnose. Beleza? A gente conversa. Me manda medo de escuro, todos os tipos podem ter, então melhor eu tirar eu para tratar. Podem ter, todos eles podem ter. Mas falando do tipo 2, então agora, dentre todas as nossas conversas, eu trouxe aqui aqueles que temem as pessoas muito o que temem aqueles que são pessoas muito prestativas, que ajudam a todos e que estão sempre disponíveis para o outro. Quais os tipos de medo que o perfil 2 pode sofrer? Você se importa de repetir? Ah, claro. Melhorou o meu áudio para você? Mas está me ouvindo bem? Agora voltamos os dois. Ok? Beleza. Tá. Beleza. Então aquelas pessoas que são muito prestativas, né, o perfil 2? Sim. Sim. Então, tipo 2, pessoas muito prestativas que ajudam a todos e que estão sempre disponíveis para o outro. Quais podem ser os possíveis medos, então, desse perfil? Elas têm muito medo de ficarem sós, abandonadas, de não serem amadas. Então, essa é uma preocupação central. Por isso, agradar tantos outros. Por isso, fazer tanto sacrifício, não é? Para serem pessoas muito amadas. Outras coisas que eu acredito que é importante nesse grupo é que essa sensação de estar sempre agradando, muitas vezes elas não tratam das próprias necessidades e buscas, porque elas se ocupam com o outro e acham que elas não precisam disso. Outra coisa, Tiago, elas têm muito medo de pedir e não serem atendidas. Né? E quando elas não são valorizadas, essa sensação cresce muito, sabe? Esse medo de perder amigos, de as pessoas não darem a ela o valor devido. Essas coisas doem muito no perfil 2 e os medos maiores são ligados aos afetos. Perfeito. Ser desconsiderado é uma dor inexplicável para esse perfil. Então, se ela está num lugar e alguém fica conversando com os outros, nossa, mas isso dói. E às vezes nem é intencional, né? A pessoa está te dando atenção e não está olhando para ela. Mas isso dói, não é? Você está sempre ligado ao ganhar amor, né? Muito legal. Tá, e como é que o pessoal, então, do perfil 2, com essas dificuldades, com esses medos todos aí, como é que eles podem lidar melhor com isso para evoluir? Tá. Olha, elas precisam primeiro ter clareza, Thiago, que elas vão ser amadas do jeito que elas são. Porque elas são ótimas. São simpáticas, agradáveis, não é? Em geral, estão muito bem-humoradas. Então, elas têm tudo para ser amadas. E que também elas podem pedir ajuda. Tiago, elas não sabem pedir ajuda. É uma sensação constante que, como elas percebem muito o que o outro quer, que também isso vai acontecer com o outro. E não é verdade. O outro tem outro tipo, não é? E não tem essa ligação de saber o que alguém precisa.
E uma coisa que elas também precisam muito é falar claramente o que pensam. Olha como que isso ajuda. Quando eu clareio para você, Tiago, esse tema que você está me convidando, eu não fico confortável. Ela não tem coragem muito de dizer isso e fica pensando, mas por que você não convida outra pessoa? Acho que você vai ficar melhor com tal pessoa. Chama a Osanete, né? Chama a Lourdes. Ela vai indicando outras pessoas e, às vezes, quem está ouvindo isso fica com a sensação que ela não quer, que ela está se esquivando de um convite. E não é isso. A frase tinha que ser: esse tema não me deixa confortável. A não ser que você me dê mais tempo para preparar, eu não quero tratar esse assunto. Mas é isso no perfil 2, essa conversa mais indireta. E isso nas relações afetivas é complicado, não é? O outro está achando que está fazendo melhor e o que ela quer não é aquilo que ele está patrocinando. E não há uma conversa direta sobre o que eu quero, me ajude com isso, me faça esse favor, não é? Tem nenhum problema, ninguém vai deixar amá-las por essa questão, né? Perfeito. O VAR autoriza a gente continuar? O VAR autoriza. Tem alguma coisa com o VAR? Ele não sinalizou nada, meu áudio aqui está perfeito. Algo mais a acrescentar? Para mim ficou muito legal, muito claro, boas estratégias. Sim. Perfil 2. Acho que se ninguém perguntar aí, nós podemos ir para o 3, não é? Então vamos. Vamos que se a gente ganhar tempo, a gente bate papo aqui no final. Isso, podemos ver aí, provocar mais as pessoas que estão nos assistindo. Então, do tipo 3, eu trouxe aqui, ó, pessoas que são muito realizadoras. Para mim, marcou muito isso, que são focadas muito em resultados e metas e muitas vezes impacientes com os problemas emocionais das outras pessoas, por exemplo, no trabalho. Então, quais são os possíveis medos desse perfil 3? Ó, primeira coisa é o medo de não ter sucesso. Essa é uma questão central para eles, porque tem que manter a imagem de bem-sucedido. Não é? Outra coisa é não cumprir meta. Tiago, isso deixa eles apavorados. E muitas metas você depende de mais alguém. Então, se ele nota que alguém não está dando conta do recado, que ele não vai entregar o que ele prometeu, eles ficam com muito medo. E esse medo é traduzido na braveza, é na cobrança e na pressão sobre o outro. Mas o tempo inteiro ele está pensando como que aquilo vai resultar em algum sucesso. Né? E ele tem uma vontade imensa de impressionar bem as pessoas. Então, por isso, aquilo que você sempre me vê frisando, o cuidado com a aparência física, né? Estar na moda, utilizar assim, de tudo que a sociedade de consumo tem de melhor. Por exemplo, ele vai ter um celular bacana, que impressiona, aquele que quando você tira, alguém fala, uau! Não é? Fica encantado de ver assim, a maravilha do que ele usa. Computador maravilhoso, carro verde, azul, o que for a cor da moda, não é? Então, isso dá para ele a sensação de que, assim, ele é uma pessoa que vai ser admirada. Sucesso, meta cumprida e impressionar bem onde ele passar. Muito bem. E quais são os conselhos aí que o Enneagrama prevê para as pessoas trabalharem esse medo, a galera do perfil 3? Tá, então, Tiago, muita coisa que ele precisa aprender é não ter que ostentar tanto, porque ele tem valor. Se ele confiar no próprio talento, sabe, ele vai muito bem na vida, porque ele dá conta. Ele é uma pessoa capaz de fazer pela empresa, pela família, pelos outros. Esse crescimento, ele tem boas ideias. Ele impulsiona um irmão a ter um negócio. Ele tem essa visão, né? Vê oportunidades e passa isso para os outros. Agora, Tiago, esse grupo não descansa. É o medo de descansar e não dar conta do recado. Ele pode descansar e ficar melhor para animar as pessoas, para dar um apoio para elas, não é? Então, é um grupo que às vezes entra em estresse sem perceber.
esse medo de, não é, então, de não ser realizador, de não desempenhar de uma maneira brilhante, faz com que muitas vezes ele trabalhe excessivamente sem perceber. Isso, Thiago, para o perfil 3, dobrar a noite trabalhando não é problema nenhum, porque tem que entregar no outro dia. Não é? Muito bem. Perfeito. Do perfil 4, se alguém tiver alguma dúvida, manda aí, senão a gente vai seguir. Enquanto isso, eu vou descrevendo aqui o perfil 5. Se pintar alguma dúvida, a gente volta. O 4, Do né? 5... Vamos falar do 4 primeiro? A gente só falou do 3, né? Ah, sim, desculpa. Exatamente. Para mim é melhor na ordem, porque é como eu memorizo mais, né? Tranquilo. Então, do 4 eu trouxe. As pessoas são muito originais, né? Que não se vestem como os outros, mas buscam o diferente, não se preocupam em usar o que está na moda. E, pelo contrário, gostam de fazer a própria moda. Gostam de ser vistos como únicos, como diferentes. Do que tem medo pessoas do perfil 4? Então, primeiro, é um perfil que vive muito intensamente a vergonha, sabe? Então, assim, ele passar por situações em que ele não atendeu alguma expectativa, ele passar por uma situação em que ele é cobrado ou que ele não fez, ele experimenta intensamente a vergonha. Evidentemente que nós todos temos dos nossos erros, de alguma atitude que não foi adequada, mas é diferente a experiência. Eu até preciso frisar que a vergonha existe também no 2, é um pouco disso. A vergonha de não ser valorizado, o tipo 3, né? A vergonha de não mostrar sucesso, mas a vergonha do 4 é muito forte e às vezes até desde criança eles já manifestam isso. A gente conhece muito perfil 4 que é tímido e não se expõe muito com a vergonha, não é, para não ter a vergonha de falar coisas que não são devidas e situações assim. Então, isso pega muito o perfil 4. Muito medo de serem rejeitados. E isso é também alguma coisa ligada, né? Você vê que a vergonha também tem essa ligação com o medo, né, de ser rejeitado. E outra coisa que é muito central no perfil 4 ele tem uma sensação, Thiago, que às vezes não é visível para os outros, que alguém cortou o que ele estava falando, que alguém falou alguma coisa e é para ele, e às vezes não é. Ele tem esse medo de ter alguma coisa por trás dos panos, sabe? E isso também gera na convivência dele com os outros algum problema, né? Não sei se pulei alguma coisa em minha cola, você tem mais sugestão? Não, então, tá bem. E uma coisa também que a gente não pode esquecer é que eles são originais, diferentes, eles têm medo de nem ser notado nessa diferença, nesse especial que ele tem, né? Nisso que às vezes ninguém percebe. E essa sensação é muito incômoda, porque a busca raiz é essa de não ter rejeição. E quando alguém não percebe essa diferença, ele não interpreta que a pessoa só não viu, mas é como se ela não destaque essa diferença, né? Beleza. Deu um delay no áudio aí, mas deu para ouvir tudo que você falou. Ótimo. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo muito. E perfeito. Eu não sei como é que está chegando então, tá. a voz aí, tá bom? Sobre todas as características que você disse, como então que o perfil 4 pode fazer para superar tudo isso, evoluir? Tá, então, olha, é uma coisa parecida com 3, que é confiar no próprio talento. Às vezes, ele não tem uma atitude de se entregar inteiramente naquilo que ele faz, não é? Tiago, muitos são extremamente talentosos e não fazem a própria carreira do jeito deles. É aquela sensação assim, às vezes ele até tenta imitar alguém, você nota isso nos artistas,
que às vezes eles comentam, quando eu comecei a cantar, eu queria imitar a voz do meu pai, que era famoso, da minha mãe, de tal pessoa que eu admiro. Com o tempo eu fui assumindo meu estilo, né? Então, uma coisa importante é que isso, ele consegue diminuir a vergonha se ele não se comparar tanto com os outros. Se ele perceber o próprio talento. E isso ajuda também na redução da inveja. O que é a inveja? É eu comparar com alguém e achar que o melhor está com ele. E às vezes está comigo. Posso ter um desempenho melhor, mas imagine. Meu aí, da mamãe. Peraí, chegou a visita aqui, ilustre na live. Oi, é um ovinho? Então é só muito um pouquinho importante. que eu vou arrumar aqui o ambiente. Tá. Que perfil será o Joaquim? Posso continuar Prontinho. aí, Thiago? Podemos. Então, olha, só frisando duas coisas aí. Né? Ele pode reduzir a vergonha, então, reduzindo também a comparação. Porque, como pode provocar inveja, pode também, importante para ele superar o medo, dar o seu talento do seu jeito. Não ter essa preocupação, não é, com a comparação com o outro. Não é muito o que o outro pensa dele, é o que ele pensa de si mesmo ao se comparar com alguém. Comparação não vale, Thiago. É isso que o 4 precisa afastar. Nós somos diferentes, tem algumas coisas que agradam em nós, outras que não, mas isso é com qualquer ser humano, é com qualquer trabalho que a gente faça, né? Então, o 4, tomar mais essa coragem. Acreditar Perfeito. nele, no próprio talento, e isso ajuda a superar esse medo, não é, de ser rejeitado. Muito bem. Nem melhor, nem pior, diferentes. Já foi tema de uma das lives nossas aí. Então, a primeira coisa que disseram aqui foi sugestão para uma próxima live, Enneagrama e o impacto nos relacionamentos. Tá. Estou anotando isso aqui. Eu tenho um material, Thiago, que se eu tiver coragem, a gente não pode prometer nada em público, né? Mas que fala assim, como que cada tipo relaciona. Mas nós vamos precisar de 9 lives para falar isso, né? Uma breve, assim, como é que um convive com um, como é que um convive com dois, né? Mas isso eu tenho que ter muita cola aí e aqui. Mas isso a gente providencia, né? Pronto. E uma pergunta que fizeram seria sobre o perfil 4, né? Essa originalidade, sim, essa busca por ser diferente, não seria uma forma de buscar reconhecimento? Pode ser, sim. Não é? É natural. Em todos nós buscamos reconhecimento. Essa é a primeira questão. É aquilo que a gente falou. O perfil 1 busca reconhecimento, ser perfeito. O 2, ele busca ser reconhecido porque ele é uma boa pessoa. O 3, porque ele tem sucesso. O 4, porque ele tem valor. E ele tem esse valor da originalidade. Não é? Todos os perfis buscam reconhecimento. Então, só depende qual o reconhecimento. Isso nos diferencia. É isso que faz a diferença nos tipos. Muito bem. Então, agora a gente pode partir para o 5. Isso. Pessoas muito reservadas, muito bem informadas, pessoas que leem muito, que têm múltiplos interesses e preferem não frequentar festas com muitas pessoas. Elas sempre fogem sem se despedir, saem sempre a francesa ali, assim é possível. No perfil 5, então, quais são os possíveis medos? Tiago, eles têm um medo da gente invadir a privacidade deles.
e o espaço deles. Então, assim, conforme a pergunta que está sendo feita para alguém, se ele puder, ele vai embora. Sabe, às vezes eu começo treinamentos perguntando assim, por que você se chama Tiago, por exemplo? Então, ele já começa a ficar apertado que essa pergunta vai ser feita para ele. E aí, eu gosto muito de ir variando a pergunta. Aí, pior ainda para ele, que então nem sei o que ela vai me perguntar. Mas falar da intimidade, falar de características pessoais, incomoda muito esse perfil. Um dos medos, 2 pontos geradores de medo, centrais. Então, essa questão de invadir a privacidade e de expor a própria intimidade. Outra coisa, você se lembra, né? E você falou aí, ele é um leitor, busca muita informação, não é? Então, quando a gente trabalha com esses perfis, a gente vê que um medo que ele tem é não estar completamente bem informado. Então, ele tem que saber muito de muitas coisas. E sabe o que me preocupa nisso, Tiago? É que quantas vezes eles sabem e não falam. Porque é aquela sensação que pode não ser brilhante o que ele vai colocar. Então, talvez fosse o que mais ele poderia contribuir com o grupo. E ele não contribui. Guarda para ele. Muitos deles são assim, enciclopédias. Mas no ambiente de trabalho, por exemplo, não compartilham isso. Não é ficar no cantinho deles. É interessante que a gente vê que algumas dificuldades elas vão se repetindo por motivos diferentes, né? Por exemplo, o 1 que não faz, às vezes, por medo de não fazer perfeito, e o 5, por exemplo, que às vezes não faz por medo de não dominar todas as informações, e o 4 que não faz, talvez por medo do que os outros vão pensar, de ser... Enfim, é interessante, né? Como que as limitações, elas às vezes se repetem por motivos diferentes. Os motivos são diferentes. Então, você vê, por exemplo, um que você citou primeiro. É medo de não fazer perfeito. Porque ele só entra no que ele sabe que ele faz perfeito. Já o 5 não é isso. Ele tem informação múltipla. Então, a questão dele não é com perfeição. É com a profundidade. É aquilo que ele tem que saber muito e mais que todo mundo que está ali. Interessante. Você vê a diferença? E o 4 é isso, ele tem essa preocupação e esse medo de comparar e ter. Né? Existem 4 que eles são muito competitivos, por exemplo, em relação às mulheres. O perfil 4 tem alguns sedutores, não é? E eles seduzem, às vezes, pela inteligência, pelo brilhantismo, por essa originalidade. Então, se eles disputam uma mulher, né, ganham, ele fica super incomodado e chateado com ele, com o que ele não fez. E pensando o que o outro teve que eu não tive. E, às vezes, não tem nada de preferências, né, na vida romântica. Passam por outro canal. A pessoa nem percebeu a presença ali e se conhecesse mais, ficaria apaixonada por ele. É fácil apaixonar pelos 4, sabe? Muito bem. E como que o perfil 4, então, pode trabalhar tudo isso e lidar melhor com esses medos mais assim, né, mais presentes? Perfil, Isso, desculpa, 5. Você disse 4, mas é o 5, não é? O perfil 5. Então, primeiro ter a confiança que ele já sabe muito e expressar, contar para os outros o que ele sabe. Outra coisa interessante, Tiago, é quando ele diz assim, eu já sei mesmo, ele tem que convencer-se disso. Eu peço muito ao perfil 5 para ele dizer assim, eu sei muito, eu só não sei tudo. Mas tudo é impossível saber. Com o tempo, as informações vão sendo muitas. Hoje eu estava escutando aqui Patrícia recebeu algum áudio aqui. Espera aí que eu acho que travou um pouco, Tiago.
Travou meu áudio? Cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho. Oi. Tiago. Tá. Então, vou ver se volta aí. Peraí, tornou tá. Sua imagem está travada um pouquinho, mas vamos ver se anda aqui. Voltou. Vamos ver, continua falando. Acho que o meu voltou. Não sei o seu. Parece que o seu travou. Não, o seu áudio parece que sim. Vamos ver. Tá, então vamos lá. Então, o tipo são do que ele tem mais, que ele precisa mais fazer para ter para superar os medos, né? Então, aproximar-se para ele, proximidade é complicado. É aquela coisa assim que ele faz, Tiago, por ter a sensação que vai ter que dividir a intimidade, não é? E quando ele se aproxima, ele tem uma grande simpatia, não é? Outra coisa muito importante para o perfil 5 é esse convencimento dele, eu repito, de que ele sabe muito. Ele não sabe tudo, mas sabe muito. Essa convicção é muito importante para ele se colocar mais, para ele poder criar maiores vínculos de confiança e expressar mais os sentimentos para outras pessoas. É interessante, Tiago, que quando o perfil 5 sente que alguém é confiável, ele expressa os sentimentos. De uma maneira muito objetiva e curta, não é? Mas quando ele te conta alguma coisa dele, pode saber que ele tem um alto nível de confiança. Então, nós não vamos pedir aos 5 que sejam pessoas para aproximar de todo mundo, não é? Para adorar ficar extra com desconhecido, nada disso. Mas é que ele tem, assim, algumas pessoas da confiança com quem ele possa compartilhar as questões com muita intimidade. Perfeito. Você tá me vendo? Seu áudio tá ok, sua câmera travou, mas deu para entender tudo que você falou. Estou te vendo e ouvindo. Acho que a gente conseguiu colocar aí as questões 5 com uma certa clareza, não é? Perfeito, perfeito. Ó, vou ver se cola o negócio aqui, tia. Foi bola dentro. Pois é, vou ver se cola um negócio aqui. Lourdes, vamos fazer uma live juntos? Vamos fazer uma campanha, Tiago? Lourdes na próxima. Pô, Lourdes e Ozanete, tá difícil demais, gente. Lourdes e Ozanete, vai ser a próxima live com as duas. Vamos ver se ao vivo a Lourdes aceita. Vamos ver se elas vão aceitar aí o convite. Contando para quem Enquanto está isso, nós temos 2 especialistas que a gente está louco para colocar aqui. A Lourdes Ribeiro, uma fofa, uma pessoa maravilhosa, e a Ozanete, uma baiana mais incrível, estudiosíssima, sabem muito, mas nós ainda vamos conseguir um dia trazer essas duas. Eu tenho tanta dificuldade de desistir, sabe, de alguma coisa que eu quero muito, elas estão perdidas comigo. Muito bom, tomara que dê certo. E seguindo então, né? Perfil 6, eu estou confundindo os números todos aqui, é 6 agora, certo? Agora é 6, tá. Então vamos. O 6 é aquela pessoa meio desconfiada, cautelosa, especialmente nos relacionamentos e muito pessimista, né? Geralmente muito pessimista com relação ao futuro. Quais são os possíveis medos, então, do perfil 6 com essas características? Olha, deixa eu te contar, Tiago. O que mais existe, então, no perfil 6 é medo, né? Ele tem medo de sentir até medo. Então, é uma questão central para essas pessoas. E olha as barreiras. É aquilo que a gente fala. O medo tem coisas maravilhosas que, às vezes, até para todos nós, para todos os tipos, nos previne de atos extremamente arriscados, não é? De fazer coisas que nos coloquem em risco, tanto a nossa integridade, quanto a física, emocional, quanto a dos outros. Mas o 6 tem muito medo de tomar decisões erradas. Então, é aquela coisa assim, de ficar imaginando que isso vai dar errado.
eu não vou dar conta, o que está por trás disso, um medo de não estar diante de uma pessoa confiável. Isso é forte demais neles. E o medo do planejamento que feito ainda não está perfeito. É isso, o projeto está com todos os detalhes. Não é? Então, o medo, nesse sentido, ele pode ser uma barreira no perfil 3 para muitas coisas que eles deixam de fazer, para muitas decisões que eles deixam de tomar. Não é? Algumas escolhas que ele faz e o medo não deixa ir em frente por causa da dose de pessimismo. Então, veja, ele tem medo de ser otimista e ficar frustrado. Então, é uma questão séria. Pode arriscar. Se ficar frustrado, começa o caminho outra vez. Ele é bom nisso. O 6 é capaz de retomar outros planos. Como está sempre com esse medo de não dar certo, ele faz plano A, plano B, não é? Ele nunca é pego de surpresa assim. Aliás, uma coisa que ele não gosta é de surpresa. O perfil 6 não faz uma festa de aniversário para ele sem avisar quem você vai convidar. Festa surpresa é complicado. Ele sempre vai achar que não está como ele ia fazer. Que as pessoas não vão ficar confortáveis como se ele planejasse. Você se lembra que a Cláudia perguntou o tanto que o 1 e o 6 são parecidos? Esse Sim. é o momento bom da gente fazer a diferenciação. Né? Então, o medo do 6 não é a perfeição, é o medo de dar errado. Não é? É o medo de lidar com incertezas. Isso é muito forte. Já o perfil 1, essa coisa da incerteza não pega ele tanto não, porque nós não estamos dizendo que ele já entra no que ele sabe que é bom, naquilo que ele está muito preparado. Então, não é tanto isso. Ele realmente é uma pessoa que o mundo podia estar mais organizado para ele, né? E que incerteza também não é algo que ele goste muito. Mas o perfil 6, ele prevê essas questões. Está sempre com aquele foco, né, no que vai dar errado. Então, para superar esse medo, que é realmente aí que você vai me perguntando, né, é ele ter, Tiago, essa confiança nos planos que ele faz. Ele faz planos muito bem feitos. Uma coisa importante para ele, por exemplo, ele precisa definir um prazo para ele fazer as coisas. Porque com prazo, ele vai pensando, vai fazendo todos os cenários pessimistas, mas aí ele toma uma decisão. É aquela hora que, quando a gente pensa no eneagrama, na figura, e vê aquelas setas, quando o prazo chega para ele, você se lembra que o perfil 6, a seta dele vai para o 3, não é? Naquela figura interna do eneagrama. Então, o que ele faz? Ele realiza, que é muito o que acontece ali com o perfil 3, né? Outra coisa é ele confiar nas pessoas. Ele pode ter critérios para confiar. Então, pergunte mais, busque informação, tem todo o direito de fazer isso. Mas chega uma hora que para com isso e experimenta confiar. Nós, às vezes, é um médico. Se você fica meses procurando em qual você vai confiar, seu caso pode ficar intratável, não é? Então, tá com uma ferida aberta. Ah, mas esse cara, a cicatriz dele vai ficar marcada aqui, feia. Não, vai, procura o pronto-socorro, depois vê o que faz com essa cicatriz, não é? E outra questão é que ele alimenta muitos medos imaginários. Isso, no perfil 6, é uma coisa importante para ele superar medo. Tem coisa, Thiago, que ele ficou anos preocupado e quando ele faz um balanço, não aconteceram. Eu sugiro muito ao perfil 3 e o 6, para ele, então, olhar para trás e imaginar assim, quais as coisas que me preocuparam muito, mas muito mesmo. Quais delas aconteceram? Tiago, muitas não aconteceram. Você previu o pior e veio o melhor cenário. Então, essa é uma análise importante para superar os medos. Acho que travou aí um pouco. Minha voz está chegando? O áudio está ok. Tá. Então, recomendando
ao 6, para a gente finalizar, olhe para trás. Muitos dos medos imaginários que geraram preocupação, insônia, né? de compartilhar algumas coisas com alguém, medo de assumir um cargo. Às vezes, nada disso acontece. Então, muitos dos medos que nós alimentamos, e às vezes não só os 6, são medos imaginários. Se a gente conseguisse apurar mais a situação, né, e dar esse prazo que é importante, ele tomaria decisão e não perderia algumas coisas que ele perde por essa necessidade de apurar tudo, não é? Maravilha. Estamos chegando no melhor perfil no Enneagrama, tirando os problemas. Isso. O 7 é o melhor perfil. Não é, Tiago? Coisa maravilhosa. Do que tem medo as pessoas excessivamente otimistas, bem-humoradas, que se envolvem em muitos projetos e fazem várias coisas ao mesmo tempo. Bom, não então, sei se é o meu, não sei se é o meu. Sei, você tem muita dúvida se você é esse perfil, né, Tiago? Às vezes hoje Eu tenho. ajudo com algumas coisas que eu vou falar. Por exemplo, primeira coisa é medo da dor, medo de sofrer. Eles fazem tudo para não sofrer. Então, brincam com a situação, arranjam uma saída, mas fazem para não sofrer. Inclusive, ressignificando as situações muito depressa, não é? E, às vezes, até conseguem isso com rapidez, por essa capacidade enorme que o 7 experimenta de ressignificar as situações, não é? Outro medo que ele tem é de não ter opções, porque ele precisa ter leque. Então, a tarefa rotineira é uma... Quando ele se imagina em uma situação assim, de uma rotina, de repetir a mesma coisa... Tiago, eu lembro de eu tenho um exemplo pessoal. Eu fui convidada por uma empresa para ter um trabalho que não era autônomo, um emprego, não é? Voltar a ter um emprego. Eu acho que travou aí um pouquinho, vamos... Sua imagem travou, o áudio ainda está ok para mim. Voltou. Então, Tiago, eu quero dar um exemplo pessoal desse medo, né, que o 7 tem. Fui funcionário do DR 12 anos, me parece que em 84, 85, eu saí de lá e ficou muito importante para mim, já travou de novo. O áudio está ok. Tá. Vamos ver aí. Hoje tá travando, mas volta rápido, né? Então, no meu exemplo pessoal, muito tempo como empregada, né? E deixei o emprego. Depois, eu estava com muitas dúvidas em continuar com consultoria, as coisas que a gente passa, né? Não ter nenhum rendimento. Essa coisa difícil de ser autônomo. E um amigo sabia, contou para uma pessoa, me chamou na empresa para uma entrevista. Tiago, fiquei aguardando o entrevistador, que avisou que estava um pouco atrasado, na sala desse meu amigo que trabalhava lá. Quando eu olhei para a paisagem, um lugar até bacana, eu me imaginei toda sentada naquela mesa. Eu comecei a arranjar desculpa para não querer o trabalho. Agora imagina, Tiago, eu fui lá, mais ou menos pedi um emprego. E tive que sair dizendo que eu não queria um emprego. Porque, Tiago, eu enlouqueci ali quando eu imaginei, todo dia eu vou fazer esse trajeto, todo dia eu vou olhar para fora e ver isso mesmo. Então, esse medo de lidar com as questões assim, que não te dão liberdade, sabe? O 7 não aguenta não ser livre. Então, tem que fazer o jeito dele. Por isso, gosta tanto de tarefa autônoma, não é? Faz o próprio horário, vai enrolando as coisas. E o chefe não está perto para dizer, vai trabalhar, Edina. Então, eles têm muito essa tendência, né? Tem que ser experiência de liberdade. Rotina é um pânico para o perfil 7.
Você acha que você é 7, Tiago? Ah, eu tô com minhas dúvidas ainda. Tô com minhas dúvidas. Ah, Sim. só 199% até agora, mas vamos lá. Como se eu fosse o número 7, né, supondo, Sim. dicas Sei. para que eu consiga então superar esses medos centrais. Tá. Então, uma coisa que eu acho sempre importante, Tiago, é a pessoa diminuir o número de ocupações. Porque é aquela quantidade de iniciativas, né? Então, priorizar para eles é muito difícil. Não é? Não pode contar com o outro. Isso é muito relevante para o 7. Alguma coisa não precisa ser ele mesmo a fazer, mas ele não tem paciência com as pessoas. Um pouco a entregar, já pega e faz. E vai só se ocupando. Então, se ele se organizasse mais, não deixasse tudo para a última hora, ele podia contar com a ajuda de alguém. Se eu te contasse, acho que nesses últimos 2 anos da minha vida, o que eu mais estou precisando é pedir ajuda. Eu estou precisando muito das pessoas. E se eu penso com um pouquinho mais de antecedência, sempre tem alguém que pode ajudar. Então, isso no 7 é interessante. A gente conseguir mostrar para ele, né? E no nosso caso, aprender que mesmo tarefa, a gente consegue dar um jeito para ela de não ficar tão rotineira assim. Mesmo que a gente tenha um chefe, a gente pode negociar algumas formas de trabalhar. Acho que hoje eu aceitaria até um emprego, né, se eu não tivesse 70 anos, né, eu já estou excluída dos mercados de trabalho, mas se for teletrabalho, né, se eu pudesse trabalhar em casa, eu acho que até aceitaria. Porque aí eu ponho a minha rotina, eu vivo do meu jeito. Isso é muito comum. Então, o 7 precisa perder esse medo, porque ele sabe fazer da rotina, do trabalho que tem mais arestas, alguma coisa mais negociada, e sabe contar com alguém e confiar mais nessas pessoas. Não é até questão de confiança, não. Eu preciso fazer um reparo. É mais a questão da pressa para ver as coisas prontas. Então, ele acha, se ele vai ter que muita reunião, muitas coisas, fala, então eu pego e faço. Com isso, ele não cresce. Né? Acho que eu tenho lutado muito com isso nos meus últimos tempos aí. Né? Acho que é uma dica boa para os 7. Se eu fosse 7, eu acho que eu iria seguir as suas orientações Aproveitar tranquilamente. dicas, né? A Aline, lá de Brasília, a gente estava falando aqui, lembrando do evento memorável em Brasília, está aí, então, a organizadora. Disseram que marcamos história lá no TJ, lá em Brasília. Muito bom. Mas vamos lá. Tiago, você não imagina como que foi bom trabalhar com aquela equipe. Então, O áudio, eu acho travou. que fiz uma imersão lá, não é? De poucas... Travou? Foi um Tiago, de muita alegria trabalhar lá. Eu pentes. E era uma turma muito grande. Então, preocupada em um curso de autoconhecimento com o Enneagrama, com a sala tão cheia. Mas, Tiago, eles têm uma rapidez para pegar as coisas, sabe? Para ver. E como tinha praticamente todos os tipos na sala, era impressionante. Então, quando chegava no 8, a pessoa levantava a mão. Eu sou 8 mesmo. Eu não tinha nem acabado de falar o que era o 8, e ela já via. E foi até o fim sendo mesmo. Né? Então, eu vou pegar uma escola aqui do 8. Uma coisa que eles têm muito medo é de serem muito demandados, né? E as pessoas ficarem muito grudadas nele. Josa, acho que tornou travar. Tá, então o áudio está lá. ok. Agora travou. O que os 8, o perfil 8 tem?
Agora melhorou, né? Isso. Controlado. Testa. Demanda. Vi de pessoas muito pegajosas. Sabe aquelas pessoas que toda hora vão perguntar uma coisa, que dependem muito deles. Eles têm medo de ter que conviver muito com essas pessoas e têm pavor que alguém minta para eles. E é engraçado que de vez em quando eles são mentirosos, sabe? Mas não pode mentir para eles. Então, é uma cobrança terrível. Isso é mais ou menos parecido com o 7. Brinca com todo mundo, mas vá brincar com o 7 quando ele está irritado, para como é que ele fica. E o 8 é isso, né? Ele tem muito medo de alguém estar mentindo para ele. Então ele checa a informação e qualquer coisa ele fala, então você mentiu para mim, esse medo os persegue. Né? E insisto, no tanto também, Tiago, que eles deu que travou aí, não é? Travou. Sim. Uma diferença sutil do 7 e do 8. O 8 agora tem muito medo de ser controlado. O medo do 7 não é ser controlado. Isso até ele não percebe muito que alguém está controlando. É porque ele é meio desobediente mesmo. Então, lembra, a questão do 7 é ser livre. E o 8 é não ser controlado. Isso não é igual. A gente tem que ver essa diferença, porque o 7 já tem uma liberdade interna muito grande. E o 8 não. O 8, ele gosta de mandar. Então, ele tem que estar no controle. O medo dele é alguém controlá-lo. Não é? Perfeito. Então, agora a gente vai para o derradeiro. Não. Nós só não falamos As dicas. as dicas, não é? Para o perfil 8. Então, Isso. uma coisa muito importante. Ele também precisa descansar. Ele também precisa arranjar momentos em que não fique na ação. Tem hora que ele pega uma coisa pesada e vai exigindo dele mesmo até o limite. E outra coisa que ele precisa aprender também é fazer as coisas sozinho. É impressionante como que alguns deles gostam de morar longe. E sabe o que está atrás disso? É para não ser demandado, sabe? Para não ter que ficar colaborando com alguém que ele não quer colaborar, não é? Para ele não ter que ficar ajudando em coisas que ele realmente não quer ajudar. Mas a questão central é aprender, olha, o 8 é forte mesmo, ele dá conta mesmo. Então, não precisa com essa preocupação. O controle externo, às vezes, é bom e é necessário. Até uma ajuda para ele terminar as coisas, para ele não sair muito dos trilhos. Não é? Você se lembra que o 8 é de assumir muitos riscos e ele, às vezes, costuma sair do trilho. Então, tem que aceitar controle, sim. Perfeito. Muito bem, agora sim, o 9. As pessoas que Agora, são harmonizadoras, são tranquilas, que fazem as coisas somente quando querem, são muito sociáveis. Que tipo de medo pode abater mais no calcanhar de Aquiles aí do 9? olha, o 9 tem muito medo de incomodar as pessoas com críticas, muito medo de criticar, muito medo de falar o que está pensando e conversar sobre temas muito difíceis. A franqueza é uma coisa que o 9 tem que aprender muito. Ele tem muito medo de ser franco. Ser franco e ofender. Ser assertivo e ter que incomodar alguém, não é? E uma coisa central, ele faz tudo para não entrar em conflito. Então, esse jeito harmonizado abrir conflito. E uma coisa é o conflito. Ok. Muitos conflitos geram grandes oportunidades. Às vezes, um conflito pode melhorar relacionamentos. É a oportunidade que a pessoa tem de conversar mais com o outro,
de ser franco e sincero. Então, são esses os medos centrais. Não ter conflito, ficar em paz. Não é tudo que tira da paz que incomoda o perfil 9. Certo. E para esse perfil, quais são as dicas que você traz para amenizar tudo isso? Isso. Então, a questão, saber conflito. Então, ele não precisa correr de conflito. Ele podia ajudar as pessoas a resolver isso. Ele tem, basicamente, Tiago, que acreditar que ele tem muito valor e se abrir para conversas difíceis, sendo mais assertivo. Esse me parece o tripé. Quando ele percebe que ele tem valor, ele é meio esquecido dele mesmo. Ixi. Acho que travou, viu, tia? Então, às vezes ele não cuida da carreira profissional dele, não é? De atualizar-se, não é? Isso é frequente. Acho que travamos aí. Ouve, Tiago? Para mim aqui travou bem agora. Eu nem sei te falar. Agora sim. Consegue me ouvir? Voltou? Voltou? Não, tá muito ruim, tá muito ruim. Vai, tá oscilando muito esse finalzinho. Mas aí. então, olha, eu vou falar, eu resumo as coisas que falei. Ele tem que dar-se valor, não adiar conversa. Isso tudo ele aprende sendo assertivo. Tá ruim? Vamos ver. Vamos ver. Parece que Será sim. que está melhor, Tiago? E acho que a Glaucia falou que não houve desde o início. Será que os medos que vai repetir? Eu acho que sim, porque travou muito. Tá. Então, acho que agora nós podemos ver assim, olha, os medos do 9. Entrar em conflito. Tudo para não entrar em conflito. Outro medo é falar de assuntos difíceis. Ele sai para escanteio, ele não conversa sobre aquilo, faz uma brincadeira, muda o assunto, e medo e ofender alguém. Então, esses são os medos centrais. Agora, como que ele supera os medos? A primeira grande coisa é valor a ele mesmo. O 9 é meio esquecido dele. Então, costuma não fazer um curso de pós-graduação, não atualizar-se. Ele até patrocina isso para os outros, mas ele não sente essa necessidade tão forte. É como se assim, não merecesse isso. Então, acordar para que ele tem valor, ele merece e vale a pena. Tá. A outra coisa é ele não dar conversa difícil. Joaquim está aí na interferência pública, né? E aí, pessoal, deu para ouvir dessa vez? Ok, então. Ih, tá cortando muito de novo. Voltou? Seu áudio está falhando demais, tia. Não tô ouvindo nada. Quem é essa aqui? Você foi na casa dela outro dia, lembra? Papai, cuidado um vento por a porta da mãe. Toma, vai assistir um desenhozinho lá. Pede mamãe para colocar para você. Então, tá cortando demais seu áudio. Eu vou tirar aqui e colocar você para a gente só finalizar o 9, tá bom? Vamos ver se melhora. Tá muito ruim. Esse finalzinho tá muito ruim. Sai, eu não tô conseguindo nem tirar você. Então, pra te falar a Tiago, acho verdade. que tornou a travar. Você consegue sair aí, tia, para eu Acho que colocar não. você de novo? Vamos tentar. Isso aí, né? Tá ruim. Não tem limite. Então, Tiago, Dá para concluir. você quer que eu saia? Quantos minutos nós?
Quantos Tá, minutos melhorou. nós temos? Pode tentar finalizar o 9. Tá, então só um minutinho aqui. Tá bem. Olha se voltou, Tiago. Acho que eu estou ouvindo que eu bem, tá não? Melhorou. Vou tentar aqui, que eu tenho um compromisso a seguir, então eu não posso alongar muito hoje. Eu tenho um grupo de estudos agora à noite. Então, Tiago, vamos repetindo. O 9, que eu acho que foi o pior aí, né? O tanto que é difícil para ele entrar em conflito ou participar de situações de conflito, tratar de temas difíceis, ele evita de toda forma, ele tem muito medo de ser franco, sincero e magoar alguém, né? E como que ele supera eu acho que o 9... né? Primeira coisa é ele ser assertivo. Eu acho que o Instagram é perfil 9 e ele não está muito muito afim de ouvir verdades. Da parte final aí, né, Tiago? Vou ver se eu sou bem rápida, porque não está. Quer que eu fale dele? Então, o 9, ele precisa superar os medos, primeiro, com a sensação de que ele tem valor e que ele, não é? É muito importante que ele não adie conversas difíceis, que ele fale o que ele precisa falar e saber que ele pode ser assertivo, ele não tem que ser agressivo. Como ele é muito O áudio continua. habilidoso, ele pode tratar de coisas difíceis com o jeito dele, que é um jeito muito bom. Então, ele pode conversar. Travou de novo. Então, deu para falar. A gente vai ficar para a próxima vez. Vou falar bem de ser assertivo. Ele é muito jeitoso e pode falar. Não precisa adiar com difíceis. E saber que ele tem muito valor. Bem. Muito bem. Assim, geralmente, quando a live é salva... Geralmente, quando a live é salva e a pessoa assiste gravada, ela vai muito melhor sem essas interferências todas. Então, assiste lá, quem perdeu, e lembra que a gente está numa sequência aí já de mais ou menos um mês ou até mais, falando sobre o Enneagrama. Então, entra lá no IGTV do Hipnotista, vai ficar gravado lá, sim, Aline. E parece que deu para entender, mas se quiser rever e assistir o resto da série, tá lá. Um monte de coisa da Edina. E é isso, eu espero que tenha gostado deste vídeo. Lembre-se dos 5 passos para poder ficar por dentro de tudo que estamos lançando por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta alguma coisa aqui embaixo nos comentários e manda este vídeo para pelo menos uma pessoa ou um grupo de WhatsApp. Aproveita aí, siga-nos nas redes sociais para que você possa participar das promoções que sempre fazemos por lá. As informações para que você possa entrar em contato com a Edina Bom Sucesso estão aqui embaixo na descrição deste vídeo também. Vídeos novos todas as terças e quintas, sempre às 18h30. Até a próxima e durma!